Olá, está começando o Desquarentei, mais um episódio para as mulheres 40 mais. E eu já vou aí convidando quem está aí do outro lado. Já nos segue no canal, vai lá, @Desquarentei, ativa o sininho para receber as recomendações. E hoje a gente vai falar sobre emoções à flor da pele, as dores emocionais, já. Ai, gente, ó, a gente fica arrepiada quando fala nesse tema, né? O olho enche de água, o rosto ruboriza, o coração acelera. Tudo que fala de emoção é assim, né? E só quem já perdeu um amor, a dor de perder um amor, uma paixão, sabe. Que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Tá desafinado, mas A gente canta muito mal, gente. Mas é isso, dói mesmo. E essas dores, às vezes, podem ser muito profundas e podem deixar muitas marcas. E para falar desse tema com a gente hoje, nós temos duas convidadas especiais, duas queridas, doutora Alessandra e Aline Jaldi, nossas queridas parceiras e... São podcasters também, com Relaxa, tudo passa aqui, responsabilidade, Meu receber Deus duas do podcasters. É um encontrão hoje aqui, né? encontrão. E a gente tá emocionado e É o muito nosso feliz. date. Assim, a gente tá recebendo vocês. Feliz. É muito legal ver vocês aqui, ter vocês aqui no podcast, né? Tá participando desde 40 é um sonho. E assim, a gente já tinha muito tempo que a gente... Tinha muito tempo que a gente já tinha vontade, realmente, assim, de ter esse encontro, porque a gente se identifica muito com o conteúdo de vocês. Ai, que coisa boa. A gente fica muito feliz e bem emocionadas também. Sejam bem-vindas. Agora sim, vocês perceberam que hoje a gente está num lugar diferente, né, Jan? E aí a gente está nesse lugar super aconchegante, acolhedor, que dá para tomar um vinhozinho bacana. É maravilhoso, né, Jan? Maravilha estar aqui no Antipache, nesse cenário lindo que proporciona sempre ótimos encontros para a gente do Desquarentei aqui. Nossos eventos Nossa aqui. segunda casinha, e a gente fica muito feliz de estar aqui. E também temos que lembrar do Amanda Pilt, né? Que sempre deixa a gente bem bonita. Maravilhosa, com a autoestima sempre lá em cima. Só Sempre realça a beleza, vocês já são lindas. Ó, vamos lá, meninas, vamos bater esse papo, vamos falar dessas emoções. Jan. Eu queria começar com uma coisa bem intensa. Eu queria saber de vocês o que é o trauma. Porque a gente sempre fala de dores. O que vem ser o trauma para vocês? Eu queria ouvir. A pessoa não começa nem com beijinho, né? Já começa traumatizando a gente. Eu já começo assim, nesse nível. Já começa na porrada. Então, na verdade, o trauma, né? Ele é uma vivência que foi experienciada de uma forma negativa e que gerou memórias negativas, desprazerosas. Essa questão assim, da emoção negativa é muito relativa, porque na verdade você tem emoções que são prazerosas e agradáveis e emoções que são desprazerosas, desconfortáveis, né? Então, quando a gente fala em trauma, a gente fala de algo que deixou uma marca, uma cicatriz na vivência daquela pessoa e que toda coisa que lembre, que se relacione àquilo, vai trazer uma revivência daquele momento que foi tão difícil e tão doloroso para a pessoa. É aquele dodói que não cicatriza? É aquela ferida, né, que a gente pega de vez em quando, quer esquecer, mas alguém chega lá, mete o dedo e rasga. Ai, Aline, é assim mesmo? É uma memória afetiva negativa. Então quando você passa na frente de um lugar que você foi super bem atendido, que você gostou muito de estar, por exemplo, aqui, né, um lugar que traz muitas memórias boas, muitas boas recordações. Quando você já está entrando aqui no posto, ou está passando por aqui, você sente o quê? Prazer, amor, carinho. Nossa, aqui eu tenho boas memórias. E o nosso corpo responde, a gente sorri. A gente fica feliz, né? Nossa, adoro aqui, adoro esse cantinho, né? Meu cantinho. Mas quando a gente passa pelo contrário também, mesma experiência. A gente passa por alguma situação que lembra. Eu digo muito que a gente teve um trauma coletivo, que foi o 11 de setembro, por exemplo. Todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro. É incrível, todo mundo né? lembra. Como vem essa lembrança? É Eu tô realmente impressionante. lembrando nesse exato momento o que eu estava fazendo. Todo mundo lembra, porque foi um trauma. Foi um trauma que todo mundo passou, foi uma coisa que todo mundo sentiu aquela dor, teve aquela empatia por aquela situação e uma memória ruim. Então foi um trauma. E se toda vez que chegar o 11 de setembro, a gente lembra onde a gente o próprio estava. Covid também acho que é um exemplo, né? De um trauma. trauma Covid é outro exemplo. Nós tivemos, assim, na época da pandemia, o Manaus passou por uma situação muito crítica, né? Então teve um dia que ficou muito marcado. E aí é uma data que frequentemente
pessoas chegam e falam no consultório, né, sobre essa situação. As pessoas lembram. As pessoas lembram. Isso foi em 2020 e nós já estamos em 2023. Então, veja só, uma vivência que a pessoa passou em 2020, ela ainda sofre hoje, 3 anos depois. Mas aí vocês estão me perguntando assim, mas aí ela vai esquecer? Ela vai deixar de sofrer? Não é bem que ela esqueça ou que ela deixe de sofrer. É que é esperado que após o primeiro ano, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um luto. Vamos supor que você perdeu alguém. Você vai passar pelo aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo. Então, você vai passar por todas as datas comemorativas que você tinha com aquela pessoa. E aí, quando você passar por essas situações, você não vai esquecer a pessoa, você não vai esquecer os momentos vividos, mas aquilo é como se você lembrasse, mas não te causasse mais tanta dor. A gente se acostuma com a dor? Não seria um processo de se acostumar, mas um processo de cicatrizar aquela ferida, como muitas que nós tivemos no corpo ao longo da vida. Quando você faz uma cirurgia, aquela cicatriz vai ficar aberta? Não, ela vai, mesmo que seja por segunda intenção, como a gente chama na medicina, né? Mesmo que seja assim, aquela ferida que vai sem ter ponteado nem nada, juntando, ela vai cicatrizar de alguma forma. O corpo vai dar um jeito de fazer isso. Aline, e na infância, esses traumas que a gente carrega na infância, eles, como é que eles se refletem na vida adulta? Nossa, totalmente. Eles definem nossa personalidade, o nosso caráter, a forma que a gente lidar com as coisas diante da vida. Se você tem uma experiência na infância de ter sido injustiçada ou de ter passado por uma sensação de injustiça, você cresce uma pessoa muito confrontadora, que já não tem muita tolerância, porque já acha que aquilo ali já vai afetar, já cria muitas barreiras, já Isso não é se muito permite inconsciente, né? baixar a guarda para, né? Não, porque é muita fraqueza. Nossa, é impressionante isso, totalmente influencia o que você viveu na infância. Se a gente que é adulto, que já tem uma persona formada, já tem nossos valores, né? Nossos gostos e tudo, se a gente muda, se a gente passa por uma situação e aquela situação muda muito a gente e amadurece, a gente imagina uma criança. O que a gente vive na infância afeta totalmente como a gente é, a adulta que a gente é. E isso é muito bom, por um lado, e, dependendo da tua experiência, isso também precisa ser muito ressignificado para que você tenha uma qualidade de vida, seja uma pessoa um pouco mais leve, mais flexível. Porque, dependendo da tua experiência, você acaba crescendo um adulto muito sisudo, né? Não permite algumas coisas, então é um processo, assim. E na maioria das vezes esse sentimento vem numa forma inconsciente. A maioria das vezes. A grande maioria, por exemplo, eu trabalho muito com pessoas, às vezes, que passam o processo do que chamam de síndrome de burnout, pessoas que passam por assédio moral nas empresas. Então, o que é que nós percebemos? Você tem uma chefia. Geralmente, aquela chefia é uma chefia autocrática. Ela não é uma liderança participativa. Então, além de ser autocrática, ela não trabalha o reforço positivo das coisas boas, né? Das coisas boas que aquela pessoa traz. Ela vai exatamente amplificar o que a pessoa fez de negativo, em prol, muitas vezes, de metas massacrantes, de metas, às vezes, irrealistas. Então, diante desse contexto, um chefe como esse, que eleva o tom de voz, eu posso não ter consciência, porque o autoconhecimento, a autoconsciência estão prejudicados. Mas eu posso, dentro desse processo, estar recordando de situações que eu passei, de pessoas que gritavam comigo. Na minha escola, com meus quando pais. eu trazia, quando eu fazia um trabalho, era ridicularizado. Quando eu apresentava alguma coisa e aquilo me diminuíam porque não tinha sido ótimo. Então, eu trago toda uma série de vivências negativas para o ambiente de trabalho, e eu não consigo me posicionar naquele momento, e o comportamento vai se tornando da chefia, geralmente, cada vez mais abusivo, porque eu vou permitindo, e eu nem sei por que eu vou permitindo, que eu não consigo me posicionar, que eu não peço para tirar o pé de cima do meu, e vai sendo aquele ciclo até o adoecimento. E quando essas dores, né, essas dores que são sentimentais, que podem vir da infância ou da vida adulta, quando que essas dores podem se tornar dores físicas, quando que elas acabam, enfim, refletindo mesmo no nosso físico,
É somatização, né? Começa a somatizar isso. O corpo sente. Nossa, Responde, o corpo né? fala, gente, de verdade. A Lê tá falando exatamente sobre isso. Geralmente as pessoas que ela tá recebendo lá no consultório dela já em nível alto, né? De burnout, de estar passando por situações, ela já tá sentindo. Ela sente palpitação, ela sente sudorese, ela começa a paralisar, ela já fica sem vontade de levantar da cama, já Aline, fica sentindo tudo isso. porque primeiro com a dor física, tu não sabe ainda que aquilo é algo, uma doença psíquica, vamos dizer assim. Não, a Aí primeira... tu vai pro médico, tu tenta fazer exames, isso e aquilo, e não aparece nada, como se não tivesse nada. E aí depois... E até nisso as pessoas são desacreditadas. Não tem nada, para de buscar. Exatamente. Para de buscar a doença, você não tem nada. E cada vez as pessoas vão se reprimindo de cuidar da sua mente, né? Quando é que a dor vira crônica? Quando é que ela é crônica? Na verdade, a gente precisa compreender que isso é um processo. Isso. Então, vamos tentar entender como tudo começa. Primeiro, existe algo que me incomoda na minha vida, na minha existência, na minha família, no meu trabalho, sabe-se Deus onde. Ou às ou em vezes até várias dentro áreas, de né? mim. Às vezes até mesmo algo que me incomoda dentro de mim, né, em relação a mim mesmo. Eu não tenho consciência disso. E aquilo vai gerar um sofrimento. Aquele sofrimento vai gerar emoções, né, que vão ser desprazerosas. E aquilo vai fazer com que meu cérebro... Porque a gente precisa entender que o hipocampo, que é o lugarzinho onde fica a memória guardada, ele... Gente, meu hipocampo tá com problema. Minha memória tá muito fraca. é péssima. A gente pode falar de memória daqui a pouco. E aí, o que acontece? Esse hipocampo, ele fica lembrando, olha, essa garrafa rosa, lembra que uma garrafa rosa é uma garrafa que te prejudicava? Então, ele fica te cutucando. Só que isso é um processo inconsciente. Só que, por que serve a terapia? Porque a gente só cura o que a gente tem consciência. Você não pode curar o que você desconhece. Mas o desconhecido... Gente, é quase... Gente, é um desafio. Isso é uma música, é orquestrado isso. É porque a gente ouve gente falando assim, não, se você fizer esse processo aqui, você vai chegar logo lá e aí você vai conseguir melhorar. Não é assim. Não existe passo de mágica. Não tem existe. atalho, felizmente. Até porque tem processo. Até porque tem muitas pessoas que não têm a coragem de mexer naquela caixinha de Pandora que tá guardada, E né? quando mexe, passa mal. Exatamente. Exato. Eu conheço pessoas... Eu tenho uma amiga minha... Sei quem é ela. Sabe quem é uma Sei. pisciana? Que ela não tem coragem de mexer nessas caixas. Ela foge. Ela foge. E as pessoas... E as pessoas... A maioria, acredito eu, que passam por esse processo. É como se fosse uma negação dos seus problemas ou uma acomodação. Mas muitas vezes está gerando sofrimento. E aí, aquele raciocínio que a gente estava falando das dores emocionais, aquilo está me gerando sofrimento, mas eu vou guardando. Então, é como se eu fosse intoxicando o meu próprio organismo, porque eu gero substâncias inflamatórias. Na verdade, eu vou corrigir. Eu gero substâncias pró-inflamatórias. Então, qualquer coisa que aconteça, o meu organismo está pronto para inflamar. Eu gero uma situação onde o meu cortisol fica elevado. Tu alimenta a emoção. Nem sei. Você vai criando uma... Sabe panela de pressão? Sim. Então, você vai fazendo ali um aumento daquela pressão e ali é uma bomba relógio. Tô ficando assustada já. E aí o que acontece? Onde é que começa a pipocar? Primeiro, quem nunca ouviu falar da famosa gastrite nervosa? É verdade. Quem nunca ficou com diarreia, queria muito no banheiro porque tinha uma prova, um Isso. encontro. Muitas vezes. Então, assim, é muito interessante porque a pessoa tem uma raiva, ela diz, parece que eu levei uma surra. Né? Porque o corpo todo está dolorido. Então, tudo isso, cumulativamente, vai levar a dores, a enxaqueca. Vocês sabiam que 12% da população tem enxaqueca? Eu tô aí nesse 12%. Ó. A minha mãe também, bichinha só. Vamos conversar mais. A minha mãe tá fugindo da Alessandra. É verdade. Meninas, mas me digam aqui uma coisa. Realmente, a rejeição é um dos maiores traumas que alguém pode viver? O trauma da rejeição? É um dos mais frequentes que a gente encontra, né? É um dos mais frequentes e principalmente se ele é muito maior se essa pessoa experimentou na infância alguma sensação também de ter sido rejeitada. Porque é diferente.
você às vezes passa por uma rejeição, isso te faz muito mal, né? Aconteceu aquilo ali, mas existem pessoas que conseguem ressignificar aquilo como foi livramento, foi melhor pra mim. Eu percebo que se isso não tivesse acontecido, eu não teria sido da minha zona de conforto, e consegue ressignificar isso de uma forma, num processo, óbvio, mas um pouco mais rápido. E já identificar isso já é um passo, né? Isso. E eu acho que era aquilo também que tu tava falando, a gente iniciou falando, que é utilizar também todos esses traumas, as dores, como um processo evolutivo. Sim. Adoro essa visão. A gente tava falando disso antes de você chegar. Gente, é igual um Pokémon, vai se ressignificando e evoluindo. Não que isso seja fácil, né? Eu tenho uma teoria ótima, mas na prática... A teoria do Pokémon. Não que isso seja fácil, mas a gente tem que tentar olhar para as dores como um processo de evolução mesmo, né? Da gente melhorar aquilo. Tu queres ver um exemplo desse negócio assim da rejeição? Vamos supor, né? Vamos supor que a gente se encontra ocasionalmente, a gente aqui no shopping da vida, a gente, vamos sentar para tomar um café, vamos. Aí a gente não tá com a Aline. Aí a Aline tá lá passando a timeline dela, quando ela olha. Eu bloqueio na hora. Se eu não tiver nesse eu bloqueio na hora. Já vi. A Aline não tá. O que a Aline faz? A primeira coisa, dá assim, 2 segundos de pausa, né? Aquele aperto no coração. Poxa, e a pessoa nem diz me assim, chamaram. essa zégua. Olha mesmo. Eu acho uma palhaçada. Quanta mulher aí, hein? Porque combinaram de se encontrar e não me chamaram. Mas, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Demais, gente. Porque esse processo da rejeição, né? E como é que a gente começa a tratar isso, gente? Primeiro entendendo o que é teu e o que é do outro. É lacaniano. Porque olha só, a gente entende. Porque olha só, poxa, nem me chamaram. A gente também não combinou, a gente se encontrou aqui, ok, foi uma coisa que aconteceu, não é uma coisa que diz respeito a mim, eu não sou o centro das atenções. O centro das atenções, o mundo não gira ao meu redor, Claro. Acontece as coisas, então a primeira coisa é entender que nem tudo é sobre você. Segunda coisa é, por que tá me incomodando tanto uma situação tão corriqueira que pode acontecer, inclusive porque uma coisa comigo. é tu ter aquele sentimentozinho, outra coisa é tu ficar remoendo. Remoendo. Né? Também é diferente. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela ficou, tipo assim, Tem uma amiga? que ela ficou tão incomodada, né, com uma situação que ela colocou assim, tipo um encontro desse que eu falei, né? Sim. Aí ela colocou assim, as inseparáveis. Porque ela não conseguia estar naquele grupo. Então, às vezes as pessoas elas têm uma necessidade de pertencimento, isso é normal Às do vezes ser a humano. maioria, né? Mas, isso por vem de um exemplo, abandono na infância? Não necessariamente, Isso isso aí é não. do ser humano, né? É, a necessidade de pertencimento ela é do ser humano. Não tem a ver Então, com- nós temos necessidade de pertencimento, de estar com a nossa tribo, com a nossa comunidade, de nós estarmos mulheres 40 mais, de nós estarmos Unidas. pessoas que querem Isso ouvir fortalece muito, né? emocionalmente, Isso né? fortalece muito. Nós somos Então- seres relacionais, É, né? nós somos seres relacionais. Agora, só que uma coisa muito legal, que a gente sempre precisa se observar. Eu gosto da atenção plena, porque assim, é você estar presente e atento a si mesmo o tempo todo. Então, Perfeito. quando você consegue sempre estar prestando atenção em você, você pode perceber, por exemplo, a gente está aqui vivendo esse momento, mas em algum momento toque um assunto que me ruboriza, como você falou, tem algum assunto que me deu assim 2 tons no coração, tem algum assunto que eu senti que a minha costa deu um formigamento. Não foquem a câmera em mim agora, porque eu estou nesse momento assim, travando. Então foi desconfortável. Então por que isso aconteceu? E as pessoas têm uma mania de fugir da emoção. Elas dizem assim: eu vou ver TV, eu vou me distrair, eu vou Comer. eu vou comer. Sabe eu que vou nós fazer outra jornalistas, a gente tem uma técnica assim, né? Porque a gente aprende desde o início a cobrir eventos. Ali, ela é podcast. Gostei. Aí cobrir eventos e tal, e às vezes tem muita emoção em eventos e tal. E aí o que a gente faz? A gente internaliza que tu tá ali só de espectador, tu não entra dentro do ambiente. Eu até falei isso pra Jamile num dos eventos que a gente fez, a gente estava muito emocionado, tô até ruborizando já, porque me remeteu àquele momento. E aí a gente fica tão emocionado e aí eu começo a usar essa técnica, eu vou sair desse lugar, eu vou sair desse lugar. Eu não sei o quanto é bom ou o quanto é ruim, mas nós jornalistas temos muito isso, assim, de quando tá cobrindo um lugar, tu não tá vivendo aquilo que o outro está fazendo naquele lugar. Nós estamos como espectadores
apenas. Eu vou dar o exemplo do meu marido. Ele é um homem extremamente firme, assim, zero emoção e pros outros, né? Aí tá em casa, ele vê televisão, ele tosse. Pra dizer que ele tá tossindo. Ele não tá chorando, ele tá tossindo. Aí se emociona, o olho fica com água, mas com água, mas foi a tosse, não foi a emoção. As pessoas, às vezes, não querem mostrar esse seu lado humano, né? frágil. Mas eu compreendo isso, porque eu, no meu caso, é pela profissão mesmo que tu tem que tentar. No meu Mas, caso também. Mas às vezes é muito difícil. No como caso de psicóloga vocês, é também. muito Não é? complicado, né? muito Mas complicado. assim, ó, por exemplo, eu vou trazer aqui um sentimento que a gente tá falando aqui de emoções, né? Irritabilidade. Eu fiz uma postagem segunda-feira no meu Instagram, sigam @dra.alessandrapereira. E aí lá eu coloquei sobre a questão da irritabilidade, muitas vezes é um reflexo de você estar se sentindo sobrecarregada, de você já vir com uma emoção desprazerosa dentro de si, de um sentimento de revolta, de injustiça. Toda pessoa revoltada, em algum momento da vida, ela se sentiu injustiçada e aprendeu a reagir daquela forma exagerada a alguma coisa. O psicólogo está aqui, me corrige. Ela vive no confronto eterno. E aí esse confronto, na verdade, não é com o outro, é um confronto com ela mesma. Mas quando você sente isso, você precisa dar uma pausa, você precisa dar um break. E você precisa fazer algo que você se cuide e que você se permita parar e dizer, pera, por que eu tô assim? Por que isso me gerou tanta revolta? E Aline, até para ajudar o outro, a gente precisa ser até um pouco egoísta. Eu não sei se vocês vão compreender o que eu quero dizer, mas assim, para eu te ajudar, eu preciso estar bem também. Isso. Então assim, amiga, eu só posso te ajudar até aqui, porque a partir daí isso vai me machucar. Então é uma lei de sobrevivência. Eu acho que quando a gente consegue chegar nesse patamar da nossa emoção, eu tô falando, mas eu não consigo, tá, gente? Quando a gente conseguir chegar nesse patamar de se... É uma proteção, né? De se proteger, de estar bem, igual a sobrevivência do avião, né? A gente bota primeiro a máscara em você para ajudar o outro. A gente precisa estar bem. Mas até essa questão da ajuda, ela é meio relativa. Porque, por exemplo, muitas vezes uma pessoa que está sofrendo, ela pode querer sair do sofrimento, mas ela pode não ter consciência de que ela gosta do sofrimento, porque ela tem ganho secundário com aquele sofrimento. Perfeito. Então é muito importante a gente entender que a gente não consegue ajudar quem não quer se modificar, porque não é sobre o outro, é sempre sobre mim. Então, se é sobre mim, e eu estou sofrendo, eu quero sair daquela condição, e muitas vezes você que está de fora vê a pessoa sofrendo, quer ajudar, mas ela não quer ser ajudada, porque ela não quer se modificar. Ela quer continuar naquele A estágio pessoa- de alguém cuidar de mim. A pessoa precisa querer, né, se ajudar. Eu acho que isso acontece em várias situações. Talvez Eu usuário acho de que o drogas, mais emblemático é a talvez. drogadicção, né? Então, assim, dependência de substâncias, álcool e drogas, compras, sexo, internet, qualquer tipo de dependência que você tem ou de comportamento que trabalha com mecanismo de impulso e de compulsão, né? Que o impulso é quando você inicia e a compulsão é quando você dá continuidade àquele ato. Então, a pessoa precisa muito parar e pensar, eu quero modificar o meu comportamento ou eu quero que exista um milagre, algo externo que venha e que me salve. E hoje em dia, tu falaste na tecnologia, hoje em dia a dependência tecnológica é quase que uma fuga, né? É quase não. É uma fuga, né? E uma bela fuga. E ela libera, né? Libera. Muito, porque muito. os aplicativos eles são projetados para isso, né? Pra te dar um chamar prazer, atenção. pra te dar um bem-estar, de ficar grudado exatamente, naquilo, é pra isso? chamar a tua atenção e você se distrair. Mas o que a gente tá falando aqui, que é muito legal, e eu adoro quando vocês perguntam, mas isso tem a ver com alguma coisa da infância? Mas é isso daí, afeta aquilo? O máximo dessas perguntas é que vocês estão entendendo que não existe uma regra. Não existe. É tão legal tu falar, Aline, então quer dizer então que se a pessoa sente isso é porque na infância... Não necessariamente. Não é matemática, E o né? legal disso é que eu acho isso tão brilhante falar, o ser humano ele é tão incrível, tão único e tão subjetivo que a mesma experiência, né, que foi vivida por um irmão e o outro na mesma casa foram interpretadas de formas diferentes e causou impactos diferentes. E isso é muito legal, porque a gente está falando aqui de traumas, de dor, do que pode te causar aí uma coisa que pode você nem ter percebido,
porque a dor do outro e como o outro interpretou aquilo, às vezes não foi da mesma forma que você interpretou, possa ter te afetado. E é por isso que é importante você se olhar com carinho, você ir em busca do seu autoconhecimento. Você nem vai imaginar o que tem aí dentro, o que você assimila do mundo e o quanto coisas que parecem bestas para os outros, para você... Tem outro aquilo impacto. impactou peso, de uma né? forma e pesou de um jeito assim que te traz até hoje para algumas memórias. Isso é muito legal. Eu fico vendo a gente trocar aqui as ideias, né, sobre o que aconteceu na infância, o que pode ter. Será que isso aqui é uma regra? Sempre a pessoa que faz isso tem isso? Não, não é. É muito legal chegar nessa percepção, porque a gente é único. O que funcionou Não tem para uma mim não receita, funcionou para ti. né? Não tem receita. Meninas. E isso que é interessante, né? Porque assim, vamos supor que nós 4 temos a oportunidade de ir para uma determinada cidade, separadas, né? Cada uma vai voltar de lá com uma vivência. Tipo, achei legal, mas não foi o melhor lugar do mundo que eu já fui, não. Aí a outra volta, meu Deus, nunca fiz uma Encantada. viagem tão sensacional. A outra diz assim, nossa, tava horrível. Então, o que vai determinar a experiência de cada um? O seu conteúdo pessoal e o significado que você vai dar àquilo. Exatamente. A importância que você vai dar para aquela emoção, daquele sentimento. E você pode fazer o quê? Você pode ressignificar. Você pode mudar o significado. Porque você primeiro precisa encarar aquilo como um fato, sem adjetivo. Não é bom, não é mal. A emoção, ela é simplesmente uma emoção e ela sempre vai ser temporária. Ela não vai ser permanente. Eu estou triste hoje, mas eu não sou uma pessoa triste. Eu É estou diferente, num momento entende? de tristeza. Como tem que treinar, Eu estou, né? eu não sou, né? Treinar, Exatamente. nós temos que nos treinar diariamente para isso, né? Muito. E voltando para o tema da dor, gente, a gente tá falando de luto, dor, enfim. Porque tem cura. Não é uma cura. É uma ressignificação daquilo. Você aprende a lidar com aquilo de outra forma. Aquilo não te dói mais como doía antes, porque você ressignificou aquilo. Você Isso é pra aprende a tudo. viver Você aprende a conviver com isso. E vai seguindo a vida e pegando novas experiências. São várias fases, né, que a pessoa vai passando, principalmente quando se fala do luto, né, tem a aceitação, a negação, e isso tem que ser muito bem vivido, né, para não ficar resquício, é isso? A gente já falou sobre isso, né? A gente tem um episódio do Pod que a gente entrevistou a diva Catiana Pontes, né? E que é uma jornalista fantástica, assim, uma pessoa muito maravilhosa, que as pessoas, como diz o ditado... Foi bem emocionante, né? Foi Quem vê muito luxo não vê emocionante. corre, né? E aí ela contou de lutos que ela passou. E foi forte a assim, história na dela. vida, foi muito forte esse Eu assisti, episódio, né? eu Eu me assisti. arrepiei todinha agora. Porque ela falou da morte da mãe, né? E ela falou da morte do noivo no acidente de avião da Gol que teve Nossa. uns anos atrás. Nossa, eu tô toda arrepiada, gente. É por isso que estamos falando de emoção. Eu tô toda arrepiada. E como ela aqui. ressignificou isso, Como ela né? ressignificou. Então, às vezes, a Muito gente legal. sempre diz que o nosso podcast, ele pode não ser terapia, mas é terapêutico. Porque se você, tipo assim, toda semana for maratonar um episódio, você começa a adquirir um conteúdo de valor emocional das pessoas. E assim, o que ficou muito patente nesse episódio do luto foi como ela resolveu fazer, como Fernando Pessoa diz, né? Da queda um passo de dança. E como às vezes é tão importante a gente conseguir identificar que o outro também tem uma dor, porque a gente tem às vezes Empatia. a mania, a empatia, de achar que às vezes é só com a gente, só acontece comigo. E de repente a gente vê o exemplo da outra pessoa, a gente se inspira naquilo, vê como a pessoa fez aquilo, como ela ressignificou. Fala aí, tenta- Aline, da tenta falta de melhorar. empatia. Não, a gente, olha só, é impressionante, né? A gente, hoje em dia, a gente tá inserido num mundo de muitas comparações. De um mundo em que a gente tem que estar sempre bem, sempre superando, sempre seguindo em frente. Ai, morreu, mas tá tudo bem. É uma positividade tóxica. Ai, Eu exato. confesso que eu pessoalmente Eu odeio tenho isso. achado isso péssimo. Péssimo! Todos os dias, não, mas tá tudo bem, não, mas levanta Nossa, daí que tá que tudo tá ótimo. tudo bem. Não tá. É tipo assim, melhora. pegando gancho pra nossa seca. Nossa, o rio tá seco. Mas pelo menos agora as pessoas vão poder limpar aquele lixo que tava lá. Não, gente, vamos Olha o sentir. sofrimento que tem ali. comida que não está conseguindo Tem- chegar lá onde a exatamente. pessoa tá isolada. A próprio meio vibe ambiente, tá tudo. muito paz e amor. É Não isso, dá. não dá. Eu acho que tudo na vida ela tem que ter um equilíbrio. Você tem que encarar as coisas como elas realmente são. É óbvio que isso não precisa ir para um desespero, mas também essa positividade tóxica ela é tóxica, né? É um veneno, porque você tem que encarar as coisas como elas realmente são. E resiliência é isso, você encarar as coisas como elas realmente são. Se aqui é um problema, eu preciso encarar isso. Ele existe,
O que eu posso fazer para ir conduzindo de uma outra forma? O que eu vou criar, né? O que eu vou trabalhar para a gente ir dando uma outra solução para esse problema. Então, hoje, eu percebo que você tem uma... Por exemplo, eu vou te falar, a gente está falando aqui do luto, da dor. Tem as fases do luto, a pessoa tem que passar pelas fases. A1, A2, A3, A4, A5. Não é assim na terapia. Às vezes a pessoa ela tá com raiva, aí ela aceita, aí ela vai para a fase depressiva, aí ela tá com raiva de novo, aí ela aceita, aí ela volta. É impressionante. Então, a gente precisa entender que existem situações que, como você falou muito bem agora, precisam ser vividas intensamente. Você tem que entender, como ela falou, se perceber, se olhar e entender qual é a melhor ferramenta que funciona para você para enfrentar aquele problema, aquela dor. É isso. De preferência procurando profissionais que possam te ajudar, né? Porque senão eu pego a receita do meu amigo, olha, eu fiz isso, meditei 5 horas da manhã na lua e passou. Assim, mas não é assim. Não é assim, né, Aline? Assim. A gente tem mania de pegar o Receita gancho do do outro pra tudo. E dizer assim, nem vou lá nas doutoras maravilhosas, porque meu amigo ela mandou ele fazer isso. eu vou fazer. E vou fazer. Mas sabe o que é interessante? É que a gente trabalha, assim, eu trabalho num ramo da medicina, da psiquiatria, chamado medicina personalizada. Então, a medicina personalizada, a gente faz teste farmacogenético. E é muito legal, por quê? Porque, em média, eu vou falar assim de forma grosseira, né? 10% das pessoas, 10%, não vão metabolizar bem o medicamento. Só que a gente não adivinha quem são esses 10%. Aí, vamos supor, outros 10% vão pegar aquele medicamento e vão metabolizar tão rápido, que o remédio não vai ter efeito nenhum. Então, outros 10% já vai ter um efeito colateral. E aí você vai tirar que 70% das pessoas vai ter o efeito esperado, mas tem ali 30% que não vai dar certo. E quando você faz algo tão personalizado, que você chega a conhecer a genética do indivíduo, a gente sou apaixonada por isso. Você começa, O olho dela tá brilhando, gente. É tão legal. Não, mas você vê a bem genética bacana. do indivíduo, você identifica os genes da ansiedade, você identifica a resposta terapêutica positiva, você identifica o efeito colateral. Você muitas vezes a pessoa, olha, eu usei esse remédio aqui, eu passei mal, tu pega o exame e pá. Aí tá lá dizendo que a genética é desfavorável para aquela medicação. Então isso é uma coisa tão incrível. Não, A gente é único. Agora, isso é muito incrível porque as emoções são iguais, nós somos únicos. Agora, pegando esse gancho da tua paixão pela psiquiatria, eu queria saber de vocês duas, por que é tão difícil para nós, seres humanos, ir com mais facilidade numa psicóloga do que assumir que precisamos ir uma psiquiatra? Não, mas é uma questão social histórica. É uma questão Eu social. acho que nem é fácil ir pra psicóloga também. Eu acho assim que, na verdade, muitas vezes Não é a gente fácil vê mesmo. que prefere que eu psiquiatra. A minha Não amiga é. pisciana A minha amiga ainda não sabe- foi. Sabe por quê? Porque quando você vai no psiquiatra, eu vou tomar um remédio que vai resolver. E no psicólogo, não. Tu vai ter que encarar. Exatamente, vai ter que confrontar. E geralmente eu recebi uma paciente agora de dor crônica. Tipo assim, cara, dói tudo, né? Aí eu fui, começou o tratamento, não sei o que. Ela disse, doutora, eu queria que a senhora me indicasse uma terapeuta, porque eu vou trocar da minha terapeuta, porque a minha terapeuta começou a trabalhar umas coisas que eu acho que eu já superei. E aí... Volta, meu amor. Acho que não é por aí por onde ela tá indo. Eu Que falei, tu olha, falou, eu Alessandra? falei, quanto tempo? Eu falei, quanto tempo tu tá? Eu sou bruta, né? 2 semanas. Eu falei, quanto tempo? Eu falei, Alessandra, eu vou ser terapeuta. Aí ela disse, não, eu tô desde o começo do ano com ela. Aí eu falei, meu agora Deus. que ela tá te confrontando que tá dando certo, é quando tu quer pular fora porque tu não quer mudar. Primeira consulta. É bem aquilo que a Aline postou hoje. Doutora, hoje eu não tenho nada pra falar. 30 segundos depois, doutora, eu quero te dizer. Em 2012, a minha Crocs amarela. Por que eu não posso usar minha Crocs amarela? Não, e é muito interessante, porque esse é o momento da fuga terapêutica, é o momento que a pessoa não quer mais voltar. Ela não quer voltar no psicólogo, por quê? Porque tá doendo, tá confrontando, tá colocando o dedo na ferida e rasgando. É uma negação. Aí pra ela não tá funcionando, é pelo contrário. É ali que tá doendo, é ali que ela tem que trabalhar. Meninas, eu queria falar um pouquinho sobre perdão, né? Já que a gente estava falando de trauma. Adoro. Acho o máximo esse tema, gente. Isso é muito bom. O perdão, ele ajuda a curar nossas dores. E o que realmente é o perdão? Porque a gente fala, perdão, não, desculpa. Mas o que realmente é esse perdão? É aquilo mesmo que a gente vê que é uma brasa quente na mão de quem tá segurando? Na verdade, o perdão, ele não diz respeito ao outro, né? Diz respeito a você. Exato. É você que libera. Independente se aquela pessoa está ali ou não, quer ou não,
quer reatar com você ou não, na amizade, na vida, enfim. O perdão, ele é de você... É Você você que vai com deixar você. de carregar aquele peso, né? Exato, você tá tirando aquele peso de você. E se ele ajuda, nossa, muito, porque você carrega culpas, você carrega raivas, alimenta sentimentos ruins em relação àquilo, e quando você libera aquilo... Libera, é como se fosse assim, parece que tira um peso. Exatamente. Eu fico muito triste quando tem pessoas que chegam no consultório e dizem assim: eu sou muito difícil de perdoar. Aí eu fico remoendo. Aí eu fico não sei o quê. Aí eu olho assim pra pessoa, assim, coitado, você deve sofrer muito. Porque, infelizmente, nós temos 2 sentimentos que são importantíssimos nós termos na vida. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente não pode deixar de dizer nesse podcast, é que nós precisamos cultivar sentimento de gratidão, que não é ser gratiluz. Não é ser gratiluz. Não é ser gratiluz. É muito diferente, né? É diferente. É você realmente agradecer o dia bom e o dia mal. Porque como está escrito em Eclesiastes 4:13, Deus fez o dia bom e fez o dia mal, e você não sabe qual é o dia seguinte. E ele fez exatamente por isso, para que você viva cada dia sem saber como vai ser o seu amanhã, porque você não pode, ter outra passagem que diz, né? Você não pode acrescentar 1 minuto para a sua vida. Então, a gente precisa trabalhar o sentimento de ser grato, e esse ser grato, ele está muito relacionado ao perdão, porque quando eu agradeço aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele tio, aquela professora, quando eu agradeço essas pessoas por ser quem eu sou, eu perdoo. Eu perdoo porque eu entendo que se eles fizeram aquilo comigo, é porque eles eram muito feridos. Eles fizeram o melhor que eles puderam ter feito. E eles acreditavam profundamente que eles estavam me ajudando. Sim. Então eu preciso agradecer, eu preciso perdoar, porque quem me fez sofrer foi quem me fez crescer mais. Que lindo isso, que forte, né? Muito forte. E não que você precise, ai meu Deus, idolatrar, amar aquela pessoa pra ter te maltratado, vamos dizer assim, você teve uma relação Pode difícil. existir até o afastamento, a gente pode perdoar e ter o afastamento? Pode, claro. É saudável pra né? você, é saudável se manter essa distância. Mas entender que o outro deu o melhor que ele podia ter dado naquele momento, era o melhor que ele tinha pra te dar. O conhecimento, com a experiência de vida dele, enfim, independente da intenção que ele teve, boa ou ruim, você é quem você é por causa dessa experiência. E você não pode voltar, é o único tempo que você não pode voltar, é o para trás e o para frente, você não pode acelerar. Então, hoje é o único tempo que a gente tem para ressignificar o que a gente viveu e agir para o que a gente quer viver. E existe alguma dica de como a gente praticar o perdão? Olha, primeiro falando sobre ele. Falar sobre o que te dói, sobre quem te magoou, para quem você precisa liberar esse perdão. A maioria das vezes a gente quer perdoar a gente mesma, a gente não perdoa a gente mesma, né? É a pior falta de perdão que tem, na minha opinião. Mas primeiro é falar sobre isso. Porque quando você fala sobre isso, você tá se ouvindo, você tá verbalizando, você tá... Meu Deus, como uma coisa que aconteceu há tanto tempo ainda dói tanto em mim... eu gasto tanta energia com isso, né? Por que isso tá tão doloroso em mim? E aí você vai, vamos dizer assim, aprofundando nisso, até você perceber que não dói mais. E que você entende, você ressignifica que o que aquela pessoa fez pra você foi o melhor que ela podia ter feito, é a personalidade dela, é a criação dela, a experiência de vida dela. E o que aconteceu, aconteceu, e você decide se aquilo ali vai definir os próximos passos, ou se você vai, né, fazer daquilo um objeto de estimação, como diz o padre, vai ser o teu pecado de estimação, né? Você vai lá toda semana, padre, sabe? Aquilo tá me magoando ainda, eu tô com tanta raiva daquilo ainda. E ali consome você mesmo. E ali isso fala muito sobre a relação dos nossos pais com a gente, né? A gente veio de uma geração, eu vim de uma geração ainda que os nossos pais receberam bem pouco amor.
Porque os nossos avós, eles não tinham muito tempo para isso, eles nem sabiam passar amor. Às vezes também era muito de vergonha, né? Eu acho, não podia demonstrar sentimento. E como é que ele vai me dar o amor que eu idealizo hoje com a minha cabeça no mundo atual que eu tenho? Como é que ele vai me dar esse amor que ele não tinha? Ele não sabia nem o que era isso, ele não sabia abraçar, talvez. Mas aí a gente entra na questão do que, assim, a gente entra na questão do que é o amor, de como eu demonstro o amor. Porque não significa que as pessoas das outras gerações não amavam. Não, exatamente. Que, elas amavam da melhor forma com que elas aprenderam a amar. É porque a gente tem que diferenciar um pouco o que é a afetividade que você permite expressar e que você vai demonstrar o seu amor através do toque, através da fala, através de uma expressão, né? Demonstração. E a pessoa que ela pode não dizer que te ama, pode não te fazer um cafuné, mas ela tá ralando, ela tá batalhando, ela tá abrindo mão do seu conforto, né? Você imagina, um pai de família que trabalha de madrugada, trabalha num turno totalmente inadequado à nossa biologia, né? Porque o natural seria nós dormirmos de noite. Ele tá fazendo um sacrifício. Será que ele tá trabalhando de noite, de madrugada porque ele quer? Não, ele está trabalhando de noite e de madrugada porque foi a oportunidade que ele encontrou de trabalhar e de oferecer alguma coisa para a família. Coitada, plantões, né, em hospital a noite inteira, coitada, às vezes chegando de manhã. Não, e quando era de dia que você queria muitas vezes o carinho dessa mãe, ela estava dormindo, porque ela precisava descansar. Ou não estava lá, né? Estava cansada. Mas concluindo o raciocínio, é exatamente isso. É a gente entender hoje que o amor que nos foi dado foi o que a gente tinha naquele momento. Uhum. E que hoje, se a gente vê isso de uma forma diferente, a gente precisa passar para os nossos filhos a nossa forma de amar. Que tudo é uma etapa, né? A gente recebeu... Se a gente acha que recebeu menos, faça mais, evolua como um Pokémon. E nos molda. É isso, gente, vai ficar... Evolua como um Pokémon. E nos molda como a gente é, exatamente. Né? Nos molda, nos faz sermos quem somos. Eu acho que o pior dessas situações assim que a gente fala da questão materna é quando a gente trabalha com mãe narcisista, né? E a gente vê muito. Assim, como é que é uma mãe narcisista? Vamos entender isso. Vamos lá. Uma mãe narcisista que eu sou conceito de mãe narcisista. Uma pessoa narcisista. Vamos lá. Uma pessoa narcisista é uma pessoa onde eu sempre faço tudo perfeito, tudo que eu faço é perfeito, não existe defeito nenhum em mim, e nada do que você faça vai ser bom, vai prestar, ou tão bom como o que eu faria. Então, você chegou com uma prova que você tirou 9,8. Nossa, mas você errou isso aqui, esse 0,2 que faltou, gente, pelo amor de Deus. Porque eu só tirava 10 na escola. Você não tem capacidade. Não tirou 10 porque você estava no videogame. Né? Então, o que acontece? Você tem uma mãe narcisista, ela vai sempre se colocar em primeiro lugar. E nada vai estar bom para essa mãe. Então, você imagina uma criança sempre querendo agradar. Ela, muitas vezes, ela cresce querendo agradar todo mundo. E aí, o reflexo disso deve ser bem... e aí ela fica refém de relacionamentos, relacionamentos abusivos, onde ela sempre... Tipo assim, se a mãe fazia, se o pai fazia, tá certo, então, né? Por que o marido, a amiga, por que os outros não podem abusar de mim também, né? E a maioria acaba, né? Tem uma tendência de se relacionar com parceiros narcisistas. Exatamente. Então, o dedo podre fica. É a experiência, né? Porque a pessoa viveu aquela experiência e acha, inclusive, que aquilo é amor, né? Não, é a experiência que ela tem, ela não sabe... É a vivência que ela não sabe discernir. Aí na terapia é tão legal ver se transformar. É muito legal. Nossa, eu queria se afastar da mãe eu queria saber. Porque se afasta da mãe narcisista. Eu queria saber de vocês como é que vocês conseguem. É muito legal. Como é que vocês conseguem se abster dessa emoção, assim? Porque vocês não podem ter essa como é que eu posso falar? Estar no lugar do outro. Naquela hora você precisa ser a ouvidoria pública, praticamente. Como é que é isso, gente? Eu não poderia ser. É porque o nosso foco não é no problema, é na solução, é na transformação. Exatamente. O nosso foco é ver... Só essa É porque o nosso foco intenção... é ver que a pessoa vai ter um ganho de vida tão bom, que ela vai ficar tão bem, e você vai ser assim, a ferramenta, o instrumento, né? Que vai oportunizar aquela evolução, que a gente já fica assim, a gente vê a pessoa ali na bad, a gente não tá olhando aquilo, a gente tá olhando, eita, quando ela crescer. É muito isso. Vocês conseguem visualizar, tipo assim,
eu sei exatamente o que vai acontecer daqui a pouco? Se ela fizer a parte dela, sim. Mas porque a gente também tem que precisar se trabalhar, que você pode fazer a melhor consulta do mundo, você pode fazer a melhor terapia do mundo, mas se aquilo for uma coisa que a pessoa não deseja, que ela não quer, que ela não se esforce, porque tem autorresponsabilidade, aquilo não vai acontecer. Exato, mas assim, eu digo muito para o paciente o seguinte, é como se eu estivesse sentada com você no sofá, olhando uma tela de cinema da história da tua vida. Eu tô aqui do teu lado, eu tô entendendo por que você interpretou isso assim, o que isso aqui te traumatizou, o que isso aqui te causou e tudo. Eu tô aqui te olhando. Aí eu volto pra minha poltrona e falo assim, ok, agora eu entendi o cenário. Vamos buscar, né, em cada situação, não necessariamente uma solução, vai chegar numa solução, mas a gente vai buscando dentro das condições que aquela pessoa tem para lidar naquele momento, um caminho para ir dando. Então a gente usa ferramentas, né, alguns recursos terapêuticos, trabalha recursos naquela pessoa, dependendo da demanda, para aquela pessoa ir começando a experienciar uma nova um novo caminhar, vamos dizer assim. Uma nova visão daquele. Uma nova visão daquilo. Ela começa a enxergar aquilo de uma outra forma. De um outro ponto de vista, E né? aí, quando você enxerga aquilo por um outro ponto de vista, tudo muda. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês de como as coisas mudam na vida. Toda a sociedade, as pessoas não davam muito valor. Uma coisa básica que minha mãe, ensinava muito isso pra gente quando era criança. De você chegar e lavar as mãos antes de comer. Antes de pegar uma comida. De você passar álcool. Quem lembra de antes da pandemia passar álcool? Ninguém fazia isso. Então, o que aconteceu? Nós tivemos consciência de que existem micro-organismos que eles somem exclusivamente com sabão e água. E que, além disso, nós podemos, além do sabão e água, ter um outro ingrediente, que seria o álcool, onde a gente consegue um efeito de eliminação daquele germe. Agora, veja só, alguém vai voltar a ter aquele comportamento? Dificilmente volta, mas fica aquele bichinho assim, poxa, eu não lavei minha mão. Eu tô pegando nessa torrada, eu não lavei minha mão. Então fica aquele processo. Por quê? Porque você não conhecia, passou a conhecer. Através desse exemplo, eu quero te dizer que a partir do momento que você souber, por exemplo, que quando você cala, você ganha muito mais uma discussão do que quando você fica... Sim. Você nunca mais vai querer voltar para a experiência de exaustivamente confrontar sem solução nenhuma. Perfeito. Porque você aprendeu que você vai calar, vai processar sua informação, você vai comemorar a vitória do poder do silêncio, que você não sabia ficar calado. E aí você vai tomar uma alegria tão grande naquilo. Gente, eu não quero mais, não. Se for para me desgastar, para estar brigando, a paz muitas vezes vale mais, né? Aquilo que a gente... Depois eu chego com calma e digo assim, Thay, olha, mano, eu queria só te dar um feedback, assim, tu me desculpa, mas eu percebo que muitas vezes, quando toca em algum lugar que não é confortável para ti, você eleva o tom de voz. Só que eu tenho dificuldade de lidar com esse tom de voz elevado. E aí, quando isso acontece, São as formas de falar. Tem razão. Eu prefiro me afastar e depois a gente conversar numa boa. Porque quando você eleva a voz, eu já não consigo mais. E aí eu acho que volta contigo. também uma outra questão que a gente está falando de emoções, que quando nós somos tomados por emoções, nós acabamos falando coisas que às vezes a gente até nem sente. Né? Mas é aquele momento, o calor da raiva, da emoção. Exatamente, o calor da emoção. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, tu e tua pata de elefante. Eu acho que esse é o momento que a gente vai com a pata de elefante e pô! Exato, e aí depois, como a Aline disse, não tem volta. Depois que falou, tu não consegue mais voltar. Então, acho que esse exercício, né, do calar, primeiro ouve, internaliza, por mais que não concorde com nada daquilo que está ali, por mais que aquilo não seja nada daquilo, nada. A gente internaliza, pensa, reflete, para também parar de magoar o outro, né? Eu acho que é isso, tu para de te magoar e para de magoar o outro. Eu acho que também é um pensamento assim, não só egoísta pra gente se curar, mas é também pensar no outro. Tu tá contando essa história, eu me lembrei, eu vou contar uma historinha da minha vida. Vai Quando lá. eu tenho 11 anos com meu
marido. E aí, quando foi no começo do nosso relacionamento, eu comecei a dizer assim, eu disse, não, eu vou ser uma nova mulher. Eu não vou fazer como eu fazia com meus outros relacionamentos. Quando eu tiver algo que me incomode muito, eu vou ser uma pessoa calma, serena, sensata, uma mulher sábia, que é dificular. Então, eu vou primeiro parar, pensar. Eu vou apoiadora idônea. Então, eu vou primeiro parar, pensar, rever o que eu sinto, para eu me expressar de uma forma onde eu não dê adjetivos negativos a ele. Não chega assim, seu leso, seu insensível, não. Eu só vou dizer como eu estou me sentindo, sem trazer julgamento para o que ele fez, né? Aí eu comecei a fazer esse exercício. Só que no começo, eu demorei 3 dias para elaborar uma situação. E eu não conseguia chegar com ele. Eu treinava como ele ia falar. E começava a me subir uma raiva, que eu já queria esculhambar e dar na cara. Aí depois, no terceiro dia, eu já não estava mais. No terceiro dia, pessoal altamente terapeutizada. No terceiro dia, eu já conseguia falar normalmente. Aí eu disse, olha, hoje eu consigo falar. Hoje é o dia que eu vou falar. Eu vou falar hoje eu vou falar. Aí eu cheguei, uma situação que tinha acontecido na quinta, passei sexta, sábado, no domingo. Imagina um homem. Eu fui falar. Não, mas isso assim, eu tentando ficar de boa, né? Mas as noites de sono também, né? A gente dormir, no outro dia a gente já acorda com outro pensamento. E eu sem perdão, né? Sem perdão, guardando, rancorosa. Aí eu cheguei com ele. Doendo mais em ti do que nele. Aí eu dizendo assim, eu disse, ai, amor, eu queria assim te falar uma coisa. Mas foi desse jeito, Alessandra. Nessa voz assim. Olha, foi. Vamos ligar pra ele. Não, foi. Aí eu disse assim, sabe o que é? Naquele dia aconteceu uma coisa que eu fiquei tão chateada. O seu comportamento me fez com que eu me sentisse assim. Aquela forma de agir, eu me senti assim. Aí depois que eu terminei tudinho, ele disse, mas o que foi que aconteceu mesmo? Cara, aquilo foi uma porrada assim em cima de mim. Eu na hora, me veio aquilo. Eu passei 3 dias remoendo uma coisa que ele nem lembra mais, cara. Que loucura! Eu só posso. Mas é aquilo, é a forma como a gente enxerga. Eu só posso. É a forma como a gente enxerga. Não, tu não é doida, porque ele interpretou de outro jeito. Interpretou de outro jeito, o teu sentimento é outro, o teu olhar sobre aquilo é outro. Pra ele aquilo é tão normal ou simples. Mas e aí, sabe qual foi o aprendizado? Tu traz as tuas experiências pra aquela situação. Às vezes te dá gatilhos de coisas que são muito mais sobre ti do que sobre ele. E depois dessa situação, me trouxe o seguinte aprendizado. Daqui a 3 dias, virou um número mágico na minha vida. Qual a diferença que isso vai fazer? Não vai fazer diferença nenhuma, então não quero nem saber, deixa pra lá. 3 dias de espera, então, tá? Ficou a dica agora, 3 dias de espera. Daqui a 3 dias, que diferença isso faz? Nenhuma, então deixa pra lá. Eu ficaria aqui com vocês 3 dias. Ou mais. Conversando, né, Thaís? Olha que a gente ficava mesmo. A gente fica até... Eu queria ouvir de vocês uma consideração final, o que vocês gostariam. Jean, deixa eu lembrar. A gente tem aqui ó, um presente que a gente ganhou da Aline, maravilhoso. Muito Vou convidar obrigada. a gente fechar agora, então, o nosso podcast, tirando aqui uma mensagem. E que essa mensagem, vamos aqui pensar, mentalizar, trazer essa energia, que essa mensagem sirva para todas. Vamos lá, Jean? Vai, te ofereço a tirar o primeiro. Eu? Pode ser a Aline, vai. Aline. Peraí, Pensa eu aí. tiro lá do fundão. Essa mensagem é pra você que tá aí Chegou me ouvindo dar a assim, gente. Ó, coração acelerado. Eu sou grata, minha vida está em sintonia com as melhores circunstâncias. Ai, Que lindo! Gente, antes de terminar esse episódio... Não, agora tiramos também. Cada um vai tirar um? Tiramos também. É muito legal isso. Aí eu me identifiquei tanto com o dela. Quer dizer, para as Porque duas bate, tirarem, né? Pra porque ficar bate Tudo que a gente tava falando. maravilhoso. Mas o teu vai bater também, vê aí. Vai. Vamos sim. lá. Tá na energia. Assim que você começar a ser grato pelo que você já tem, começa a atrair mais coisas boas. Olha, Quase Tu Dalai falou Lama, né? sobre isso. Eu falei sobre isso, gente. Incrível. Maravilhoso. é isso, vamos lá, gente. Muito vamos lá, obrigada. Meu Deus. É assim, gente. Eu sou assim. Mas é assim. E o que importa é essa energia vibracional. E como a gente está falando de gratidão, né? Eu agradeço muito a Deus por ter
cruzado o nosso caminho. Quero te agradecer. Que linda! Eu tô Porque a gente não se conhecia e Deus uniu os nossos destinos. Porque a gente tinha o mesmo propósito, né? E a gente não sabia. Então foi uma coisa incrível, assim. E eu gostaria muito de agradecer a vocês, porque a gente tem tido muitos momentos assim em comum, tem sido momentos de renovação das minhas energias. E vocês não têm noção do quanto eu sou grata por nós termos nos conhecido. Muito obrigada. E o, mesmo. e o sentimento é recíproco, assim, porque só essa energia dessa dupla que está aqui, com vocês aqui, é muito especial. Muito como eu gravei especial. hoje mais cedo. Faz assim, ó. A gente tem que se ver mais. Raporenta. É muito especial. Raporentas, Raporenta Lovers. É muito especial poder recebê-las É aqui, maravilhoso. tê-las aqui. Não, elas têm que ir lá com a gente, né? Vamos. Vamos continuar a parte 2 Convidem lá. que a gente Vamos vai. continuar A parte 2 vai chegar. Vai eu, chegar. queria, em nome do Desquarentena, agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui nessa nossa externa maravilhosa aqui na Lugar Antipache, lindo. E dizer pra E olha, vocês gente, que burrata linda. que burrata linda! Já, É a muito gente vai caprichosa, pegar. menina. Você sempre arrasando. Sempre caprichosa. Uma delícia. E eu queria dizer pra vocês gratidão por vocês terem estado aqui com a gente e por levar um pouquinho dessa emoção que é trabalhar com a mente das pessoas para muita gente. Eu tenho certeza que a mensagem chegou a quem precisava. E eu espero que você que esteja assistindo a gente crie coragem, procure uns bons profissionais. Manaus é cheio de profissionais maravilhosos. Eu tenho 2 pessoas aqui maravilhosas na nossa frente. E não se envergonhe de buscar ajuda. Ajuda nunca é demais. Nunca, jamais. Então, E a gente se vê no próximo no episódio. próximo episódio. Meninas, mais uma vez, obrigada. Um beijo. Beijo. Gratidão. Tchau.